Olá Brasil, olá pessoal, eu sou Rodrigo Fernandes e você está a bordo do Café 1 TV, um programa, você já sabe, falando de negócios, desenvolvimento de marca, de tecnologia e muita informação valiosa de gestão para você aplicar aí nos seus negócios. E hoje você não pode perder porque vamos conversar sobre o transporte rodoviário, esse modal que tem crescido absurdamente desde 2020 para cá. Você sabe que a pandemia trouxe um aumento substancial e, de repente, ainda é uma terra de grandes oportunidades para você que quer operar nesse mercado. Mas, bom, hoje nós vamos conversar com um gigante do setor regional que faz o eixo Rio-São Paulo e o Matheus agora vai falar mais informações a respeito desse convidado, então você não saia daí porque o programa está só começando, né, Matheus? O mercado logístico é um dos maiores mercados do Brasil, principalmente pela extensa malha rodoviária. O convidado de hoje, Ricardo Tostes, é fundador e CEO da Transportadora Expresso Predileto, uma grande empresa com mais de 300 entre veículos, equipamentos, carretas, uma empresa super estruturada que atende principalmente o setor offshore, que é um setor que tem crescido muito. Ele hoje vai falar para a gente como atuar num setor de custo intensivo de capital, principalmente com a taxa muito grande de Selic, como que a empresa dele tem feito para ser uma empresa lucrativa, uma empresa que tem uma organização muito grande dos processos, está sempre otimizando o custo e atendendo empresas multibilionárias, empresas do setor de offshore. E o programa está só começando. Olá pessoal, bem-vindos a bordo ao Café 1 TV para todo o Brasil. Você está no programa de negócios que fala sobre desenvolvimento de marca, de mercado, de tecnologia e muita informação bacana para você aplicar aí, para você ficar antenado sobre tudo o que acontece no mercado, tendências do Brasil e do exterior. E hoje nós vamos falar sobre um dos setores que é um dos principais setores da economia do Brasil, que é o setor logístico, né, que teve um aumento assim substancial, quase dobrou de tamanho de 2020 para cá, muito por conta da pandemia, né, e principalmente o modal rodoviário, né. Então nós hoje convidamos aqui para estar presente com a gente o Ricardo de Barros Tostes, ele que é da empresa Expresso Predileto, porque a gente sabe, né, que o transporte rodoviário é muito importante. Mas existem muitos mecanismos e muitas formas diferentes desse negócio acontecer, né? Desde o caminhãozinho que chega com uma entrega na sua casa até uma big estrutura para poder atender o setor offshore, que é o caso do Ricardo hoje. Ele vai compartilhar um pouco dessa sabedoria com a gente, então eu queria dar as boas-vindas, te dizer que é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Eu espero que você se divirta no programa hoje, principalmente que passe muita informação bacana para quem está ali assistindo a gente, porque eu tenho certeza que você tem muito a agregar, né, Matheus? Ricardo, é um prazer estar com você aqui. Obrigado. E eu estava conversando aqui antes com o Ricardo, assim, já tive com ele algumas vezes antes, assim, e cada vez eu fico mais impressionado que eu vejo a capacidade analítica, a organização que ele tem e assim, eu vejo, Ricardo, que muitos empresários que eu converso, amigos, eles têm uma força muito grande de abrir mercado, sabe, uma força comercial, principalmente aquele empresário como você que saiu de baixo, então ele vai abrindo o mercado com muita força, muita garra, muitas vezes atabalhoado, né, vai para um lado para o outro, mas muitos eles têm muita dificuldade na hora de fazer uma transição de uma empresa que cresce muito para uma empresa estruturada, ou seja, justo na hora de ele segurar um pouco o crescimento para organizar a casa, muitas vezes é nesse momento que eles pecam e muitos acabam pagando caro, inclusive até com a falência da própria empresa. Muitos acontecem isso. Você vê esse cenário acontecendo muito no Brasil? Você acha que isso faz sentido o que eu falei? Muitos pecam na organização da empresa? Não só faz sentido, como assim, eu não estou aqui com o objetivo somente de falar coisas boas. A gente, no dia a dia, é como unha, né? Custo é como unha, organização é como unha, cresce todo dia, você tem que ir lá e cortar e organizar. Nossa empresa, por exemplo, nós crescemos 55% em 22, caramba, 50% em 23 e devemos terminar esse ano com 40%. Quando você foi falando aí, fiz uma meia-culpa aqui, porque realmente é muito difícil você impor um limite de crescimento, porque você está ali trabalhando, se preparando todo dia para receber o cliente, para receber a demanda, e aquela demanda vem e você não quer perder. É claro que também, pela seriedade do nosso negócio, se a gente assume o compromisso, eu tenho que assumir o compromisso e fazer a entrega que o cliente está aguardando.
Mas se você crescer, eu não sei se isso é uma verdade absoluta, mas provavelmente se você crescer aí acima de 15%, 20%, você começa a crescer e começa a trazer gente que ainda não absorveu a cultura, o DNA do seu negócio, você não deu tempo de organizar tudo, então o que você falou é uma verdade absoluta. Crescimento em excesso, ele traz um perigo para qualquer empresa. Traz uma complexidade maior para a empresa. Exatamente. E às vezes a empresa não está acostumada a operar num volume tal e quando você passa, por exemplo, de uma carreta que você começou lá atrás para hoje, tendo aí, como você falou, mais de 140, 130 carretas, ao todo mais de 200 máquinas, quer dizer, a gente está conversando aqui com um grande empresário relevante do setor de transporte, com certeza as capacidades que você tinha que ter lá atrás são muito diferentes das capacidades que você tem que ter hoje para tocar a organização. Faz sentido isso? Sim, deixa eu até me permita corrigir, a gente estava falando, a gente hoje tem mais ou menos 130 veículos rodando, próximo de 300 equipamentos, 290 equipamentos, e de várias marcas e modelos, porque a gente tem que ficar experimentando, né? Todas são excelentes marcas, Mercedes, Scania, Volvo, né? Todas são excelentes, e esse é o dever de casa, da gente tentar conseguir administrar bem isso. Eu queria, assim, até se me permite, aí, de a gente começar a falar sobre a questão de início de negócio, que você tinha falado comigo aqui antes. Qual é a dica para início de negócio? Por exemplo, meu pai, quando começou o negócio, ele tinha a 3ª série primária. Ele praticamente, quando veio a falecer no ano passado, com 87 anos, ele faleceu com a 3ª série primária, mas absorveu muito conhecimento de vida, né? Conhecimento de bater na parede, bater a cabeça, deixar ferida e ele fazendo aprendizado. A dica que eu daria é a pessoa tentar se qualificar, isso é importante. Porque, no caso do meu pai, a gente conversou, eu e ele, várias vezes sobre isso, se ele tivesse tido a oportunidade de estudar mais, de se qualificar mais, ele teria passado menos dificuldade. Ele venceu, um vencedor, mas ele teria tido mais facilidade, era menos sofrimento, digamos assim. Então, o conhecimento, cara, ele é fundamental. Você também, antes aqui, a gente estava conversando, você me falou assim, dica. Eu me lembro aqui, certa vez eu li um livro do Jack Welch, que era o guru da GE, e aí do livro toda a lição que ficou na minha cabeça foi assim, Jack, o que você diria para quem está começando uma empresa? Ele falou, cuida das pessoas. Negócio é sempre negócio, não importa se ele é transportadora, hospital, uma base nuclear, não importa. São feitas pessoas. São as pessoas, entendeu? Se você conseguir cativar as pessoas, ter as melhores pessoas, o seu negócio ele vai o livro do Jack Welch, Paixão por Vencer. Eu não me lembro do título agora. Só a pergunta que eu fiz para o pessoal de casa também, que é as características que você tinha quando você começou com uma carreta e hoje com uma grande empresa, as características suas teve que mudar muito? Você teve que mudar seu perfil? Você teve que... aprender mais, a qualificação. Tive que estudar mais, me qualificar mais, pagar profissionais que pudessem trazer o nível de conhecimento. Quer dizer, às vezes há um certo preconceito de que a consultoria vai ajudar, não vai ajudar. Cara, entenda, sempre tem gente, a gente tem que andar, de um modo geral, tentar andar com gente que sabe mais do que a gente. Porque senão como é que eu vou... Você sempre foi humilde, então, para aprender com quem sabe mais que você. Claro, eu adoro crítica, eu prefiro alguém que chega perto de mim e fala, cara, você está errando nisso aqui, você está errando naquilo ali. Minhas conversas com bancos, por exemplo, eu preciso de banco, adoro banco, o banco precisa financiar nossa operação. Eu adoro quando o banco chega lá e fala, cara, esse número aqui não está legal, por que isso aqui está acontecendo? Porque a crítica me dá oportunidade de melhorar. Se alguém chega ali só para fazer elogio, ele está me ajudando em quê? É uma consultoria, né? A crítica bem feita te mostra onde você precisa melhorar e às vezes você paga caro numa consultoria para poder dizer onde você está errando. Exato. Então, mas é porque ele tem mais conhecimento. A questão é em que eu estou errando? Como o Canal Futura tinha uma propaganda que eu gostava muito, que ele falava assim, o mundo não é movido pelas respostas. Pelas perguntas. Pelas perguntas. É verdade. Então, quais são as perguntas? Que tipo de pergunta? Aqui no seu negócio, no meu negócio, o que está faltando, onde eu estou errando? Mas, Ricardo, eu vejo o seguinte, você é um empresário muito diferente, porque eu vejo que a maioria dos empresários não tem essa cabeça sua. A maioria dos empresários, eles não têm esse nível de consciência de que é importante ter conhecimento, estar com pessoas boas. O que te fez ser tão diferente assim desses empresários que às vezes acham que sabe tudo ou sempre fez daquela forma, vai dar certo daquela forma? Cara, na real, vou dizer, a gente, em 2000,
por volta de 1999, como a Predileto é uma empresa muito antiga, a gente já passou muitas dificuldades, já quase quebrou algumas vezes e levantou, voltou, é meio que uma fênix, né, de levantar. E numa dessas oportunidades ali, eu tive, a minha forma de recuperação foi de fazer leitura, de conhecimento. Por exemplo... Você passou por um período difícil em 2000, então? Muito difícil. Muito. A gente quebrou, mas nunca parou. Não deixou prejuízo com ninguém, mas internamente a sensação... Você não tinha dinheiro no bolso para viver muito? Nenhum, nem para pagar semana que vem, nem para fazer folha de pagamento, nem nada. Isso foi em 99, mais ou menos, 98, por culpa nossa, não foi culpa de ninguém, não foi culpa de governo, nem de mercado, era culpa nossa. Então, onde vocês estavam errando ali? Errando na precificação, errando no DRE. O nosso DRE ele não era um DRE bem elaborado como ele é hoje, mas principalmente em precificação. Se ao final do mês o custo do serviço prestado meu ele está sendo maior do que o preço que eu estou vendendo, porque eu sou suscetível a preço de mercado. Claro. Não adianta eu chegar ali e falar, olha só, tem óleos azuis, me paga um frete mais caro. Você não vai pagar, não é isso? Não adianta eu falar, eu tenho as carretas mais bonitas do mundo, você não vai pagar mais caro por isso. Preço de mercado. Mas esse preço de mercado, ele tem que estar balizado no meu custo. Se eventualmente, por exemplo, no mercado de óleo e gás, de 2015 a 2019, o mercado afundou. Lei da oferta e da procura. O que aconteceu naquele momento, no meu segmento? Sobrou oferta. Sobrou caminhão. Sobrou caminhão. Faltou demanda. O que acontece com o preço? O preço despenca abaixo do seu preço de venda, você tem prejuízo. Eu vou até um limite. Num determinado limite eu parei ali, perdi alguns negócios e a gente ficou tentando convencer, a gente conseguiu dar convencimento à maior parte dos nossos clientes de que eu estava no meu limite de custo. Só que ali, em função de uma consultoria anterior que a gente fez no período da Tiger Log, que é um Marco Antônio, que é um grande consultor lá de São Paulo, em função desse trabalho dele, a gente tinha condições de conversar com o cliente com convicção. Que bacana, porque uma coisa é eu chegar perto de você e falar, olha, tá aqui, olha aqui. Aí você olha no meu olho e não acredita. Outra coisa é você olhar no olho, eu te mostrar os números e vou falar, cara, é isso aqui, eu tenho opção, eu perco esse parceiro que é um cara confiável, é um cara que já está aqui com muitos anos e que ele está tendo uma margem justa no negócio dele, ou eu vou matar esse cara. Tem empresas que escrevem livros sobre isso, inclusive, que o negócio dele é matar os outros. Eu não quero matar os outros. Matar um parceiro de negócio. Aí eu vou me remeter à pergunta que você fez ali. Cara, mas qual é o segredo? Então eu vou falar para você que assim, quando Jesus veio na Terra, eu não estou querendo aqui ir para o lado da religiosidade pura não, mas é assim, onde eu busco conhecimento. Quando Jesus veio na Terra, o que ele falava quando ele entrava na casa das pessoas, ou quando ele falava com as pessoas? Você consegue ter em mente, lembrar? Que dizem que eu sou, e falava alguma coisa assim? É mais ou menos isso, mas ele falava assim, o que ele desejava para as pessoas? Não sei. Ele falava assim, a paz. A paz esteja convosco. Então eu botei isso na minha cabeça de que no meu negócio eu tenho que preservar a paz para os meus funcionários, para o meu cliente, para o meu fornecedor. O tempo todo eu tenho que ir na paz. E aí eu também queria sabedoria. Quem é que não queria ter a sabedoria de Salomão para ser rico igual Salomão, quando era jovem? E para errar menos, né? Porque eu já vi que você é muito sábio. Aí, então, eu queria buscar essa sabedoria. Eu não vou dar spoiler aqui, mas eu fui lá para ler na Bíblia, tem lá livro de sabedoria e tal. E aí eu comecei a olhar lá e falei, cara, onde é que está essa tal da sabedoria? O que Salomão sabia tanto que permitiu ele crescer? Parte das respostas, se você fizer a pergunta certa, está lá, está escrito lá. Entendeu? E o relacionamento com os clientes seu antes da crise de 2015, foi importante você manter um relacionamento bom para na crise eles também serem parceiros seu, ou seja, no momento que o seu calo estava apertando, eles chegarem junto? Foi importante? Perfeito. A gente teve cliente que nos antecipou o pagamento, praticamente pagou folha de pagamento nossa. Por quê? Porque vocês faziam um bom trabalho com ele? E também por questão de relacionamento, de amizade, né? Ou seja, extrapolou o negócio e o cara achou que não valeria a pena a gente parar, ele ajudou, depois a gente foi lá e pagou tudo de volta. Pô, que bacana. Mas isso, então assim, quando você toca em alguns pontos importantes, por que falar, por que dar conhecimento, por que explicar? Porque a gente recebeu muito dos outros. Então eu agradeço você de estar aqui passando esse conhecimento para outros. Exatamente. Então eu tenho muito para mim isso aqui. Cara, eu primeiro dou. Em algum momento pode ser que eu receba. Se eu não receber nada, não tem problema.
Mas a vida tem me dado isso aí. Eu recebo muita coisa de gente que chega ali e fala, vem cá, vamos lá conversar e tal. Pô, que bacana. Por quê? Porque você, e aí talvez tenha essa questão de fé, as pessoas com quem eu tenho convivido, eu não tenho tido decepção, não sou aquele cara de ficar reclamando da vida. Que bacana. Isso aqui, matemática... Então eu quero fazer cara, essa pergunta, como que Deus afeta no seu negócio? Como que Deus afetou o seu negócio? Então, eu vou te devolver, eu vou te dizer onde está a resposta para isso aí. Está lá escrito muita coisa. Procura lá. Você vai ver escrito. Eu vou te provocar isso. Provoca a nossa audiência, tá lá, olha então, para lá assim, e provoca a nossa audiência. Todo mundo sabe que lá, por exemplo, tem Salomão. Eu não sou pastor, não sou padre, eu não estou aqui com objetivo, eu estou falando da minha experiência de vida. Muita coisa que eu tenho... Eu vou te dar uma passagem simples, por exemplo. É muito comum você estar numa empresa... Quer dizer, não é muito comum, mas acontece de você ter um funcionário e daqui a pouco ele vir e falar assim, olha, mas vem cá, fulano está recebendo tanto, e por que eu não estou recebendo tanto? Tem parábola na Bíblia sobre isso. Acontece muito isso. Filho pródigo, né? A parábola da vinha, da colheita da vinha, né? Que ele pegou o cara às 7 horas da manhã, depois 10, 11, até 3 horas da tarde, e no final resolveu pagar todo mundo igual. A pergunta é assim, mas vem cá, eu estou te pagando alguma coisa diferente do que eu combinei com você? Por que você está olhando o outro? Olha para mim, eu e você. Nós combinamos, eu estou cumprindo? Então, cara, concentra. Do mesmo jeito que eu tenho que cumprir minha palavra, você tem que cumprir a sua palavra também. Pessoal, tá tudo muito bom, mas espera aí que a gente vai para o intervalo e já volta. Não sai daí, é rapidinho, é rapidinho. Muita gente ainda não sabe que a liberdade chegou no consumo de energia elétrica. Até esse momento, a gente era refém por comprar energia elétrica apenas da concessionária, mas hoje isso mudou. Bem-vindos ao Mercado Livre de Energia, onde você pode comprar energia de quem você quiser. E eu estou aqui hoje para apresentar a você o Grupo Quanta. O Grupo Quanta produz energia limpa de fontes renováveis, como a solar, por exemplo, e coloca essa energia na rede para você poder usar no seu negócio, pagando até 30% menos do que você paga a sua concessionária. E o mais bacana é que o Grupo Quanta te oferece gratuitamente um selo verde e uma certificação internacional para você poder usar nos seus negócios. E se você ligar agora mesmo para ter acesso a todos esses benefícios, o seu custo de adesão será zero e você ainda recebe toda a assessoria da nossa equipe. Tá esperando o quê? Chame no WhatsApp e vem ser Quanta com a gente. Estamos de volta aqui com o Ricardo Tochas no Café On TV, então você é a nossa companhia e o papo está sensacional. Estamos falando sobre otimização de negócio, como formar uma empresa sólida, e com o Ricardo, que ele é um gestor profissional, ele não é um empresário de orelhada, vamos colocar assim, porque muita gente, né, vai empreendendo na fé e na coragem, mas o Ricardo ele tem muito conhecimento e sabedoria de vida e de negócio para poder acrescentar com a gente. E assim, uma das grandes coisas que afetam os negócios, principalmente os negócios de transporte, ou no modal rodoviário, são as dificuldades de segurança da frota e também da mercadoria que está sendo levada. Né? E a transportadora, o expresso predileto do Ricardo, é uma transportadora que opera no mercado offshore. Então, a gente está lidando com cargas que são cargas de milhões. Né? E o próprio preço dos equipamentos também são equipamentos muito caros. Como fazer para poder você ter alguma segurança? Porque você não coloca a frota toda em seguro, porque ficaria inviável, né? Como que você minimiza seu risco perante o estado do Rio de Janeiro e São Paulo, que são estados tão agressivos na segurança pública? Então, quando a gente fala segurança, é uma palavra de duplo sentido em transporte. Você tem a segurança com relação à criminalidade, né, questão do roubo do veículo ou da carga, e você tem a segurança com relação a procedimentos, treinamento, tecnologia embarcada visando um não acidente. Eu vou falar primeiro da questão de roubo de carga. Então, assim, o Rio de Janeiro, a gente tem, eu estou como diretor do Sindicarga também, a gente acompanha lá um trabalho, assim, uma aproximação muito grande que a gente teve com este governo, com o governo do estado, o governo anterior também, com as forças policiais. O pessoal faz um trabalho, realmente, cara, é enxugar gelos, o pessoal faz um trabalho fortíssimo.
Porém, o roubo de carga, ele ainda continua com um nível alto aqui no Rio de Janeiro, o que compromete você quando compra um terno desse. Provavelmente você está pagando um pouco a mais, porque rouba essa mercadoria antes dela chegar e você nem está sabendo. Mas será que eles usam terno? Mas é que assim, tudo aquilo que puder ser vendido... então, por exemplo, o segmento de atuação nosso, que é na área de óleo e gás, não tem muito interesse, a carga não tem muito interesse para o ladrão, que vai vender isso numa comunidade, ou vai vender ali, ou para um receptador. Mas você tem roupa, acessórios, qualquer outro tipo de material, alimentos, né, cosméticos, tudo isso é de interesse imediato para o roubo. E no Rio de Janeiro, as forças policiais se deparam com uma DPF, que foi emitida uma decisão do Supremo Tribunal Federal que dificulta, mas eu não quero entrar no comentário dos detalhes, mas que isso dificulta o trabalho das forças policiais. Nesse momento, a gente está fazendo um trabalho de convencimento aos ministros do STF para que eles entendam que já atendeu, foi importante durante a pandemia, atendeu o pleito, só que agora a gente precisa liberar para que as forças policiais possam entrar nas comunidades e inibir a criminalidade. Esse é um ponto. E em função desse ponto, ele onera em termos de custo de seguro, mais implemento de coisas que você tem que botar no caminhão que vai encarecer o frete. Você poderia mandar a mesma mercadoria num caminhão só, e você tem que dividir em 2 ou 3 para diminuir o risco, porque se o cara roubar, ele rouba 1/3, tá num caminhão e não todo aquele lote, quando é possível, né? Ou seja, tem N estratégias feitas para minimizar. O outro ponto que particularmente eu gosto muito é a questão do risco de acidente. Então você contar com a sua família num carro de passeio, do lado lá de uma carreta grande, um caminhão, você espera que aquele motorista seja profissional, porque senão ele vai oferecer risco para a sua família, para você. Então hoje alguns segmentos, né, segmento de óleo e gás, segmento de mineração, segmento farmacêutico, vários segmentos, eles estão com um alto nível de tecnologia. Então aquela telemetria que você assistia na Fórmula 1, ela já está lá no caminhão. Você tem sensor de tombamento, sensor de frenagem, sensor de aceleração, você tem câmeras filmando o motorista para saber se ele está com sinal de sonolência, aquilo avisa o motorista, então ele tem um rotograma falado, quando ele chega numa determinada curva, que é bem acentuada, que já está mapeado, ele vai dizer, motorista, reduz a velocidade, alto risco de acidente. É muita tecnologia hoje embarcada nos caminhões para evitar acidente. É coisas que o público comum não tem essa noção. E isso quem faz já é próprio, por exemplo, se for um caminhão no caso da Volvo, já é a Volvo que faz isso? Não. São iniciativas, ora do embarcador, que é o contratante do serviço, que ele fomenta para que os seus contratados coloquem isso, ora do transportador. Vou dar o exemplo meu particular. Há 5 anos atrás, a gente começou um projeto com o Instituto Federal Fluminense, lá em Macaé, de desenvolver um bafômetro que é instalado junto à ignição do veículo. Então o motorista, para ele ligar o veículo, ele bota a chave na posição 1, o aparelho liga, ele sopra, e só depois de receber o sinal é que ele consegue ir para a posição 2. Se ele der a chave direto, não vai ligar. Ele sopra como se fosse no celular, não é isso? Exatamente. E aquilo é integrado com câmera e telemetria. Então, toda vez que ele sopra, vai a imagem lá para a central para saber se soprou quem deveria ter soprado. Então, assim, tem muita tecnologia que o consumidor não percebe. Essa tecnologia é sua? No caso do bafômetro, sim. Tem outros no mercado. E o que é interessante, Ricardo, é que assim, eu vejo poucos empresários aproveitarem a universidade para conseguir fazer iniciativas na área de tecnologia e ciência para o mercado. E você conseguiu fazer essa ligação. E eu até faço essa pergunta para você. Por que a universidade e o mercado não andam mais juntos para fazer tecnologia, para fomentar pesquisa? O que falta no Brasil? Falta conhecimento. Falta o que alguns aplicativos hoje chamam de match, dá um match entre o empresário que quer fazer isso e um professor que quer fazer isso. Então, se você achar, como eu achei lá, uma equipe, no caso do professor Robson lá, que realmente é um pessoal muito atuante, cara, seriedade incrível, equipe de alunos, tanto que ao final a gente contratou todos os alunos para essa startup que foi montada. Pô, que bacana. E a gente hoje está fazendo já workshops com algumas grandes empresas nacionais e internacionais. A primeira venda nossa agora foi para uma multinacional de mineração. Que bacana. Então, assim, tem muita gente preocupada com segurança. É uma coisa que, assim, para gerar um conforto para vocês, que eventualmente, quando você estiver passando, eu acho que igual aquela greve de 2018, que quando parou os caminhões, todo mundo percebeu, gente, se parar os caminhões, para o Brasil.
Então a mesma coisa, quando você estiver parando lá de caminhão, cara, tem muita tecnologia embarcada no caminhão para te proteger, para proteger o carro de passeio que está disputando espaço. Mas, Ricardo, quando você bota uma tecnologia dessa agregada no seu veículo, você precisa também suplementar o seu preço de custo, afinal de contas, tem um custo da tecnologia, né? Embora você tenha desenvolvido, é uma startup à parte. Sim. E quando você vai apresentar isso com seus clientes, eles questionam o custo ou eles compram a ideia de mais segurança para quem está levando a carga? Olha, eu diria que na minha cabeça, isso não é no papel, na minha cabeça eu divido isso em 3 partes. Parte do custo, que é o custo direto, eu coloco na minha planilha de formação de preço. Parte eu boto na minha conta de marketing, porque isso traz um nome para a nossa empresa como um nome de high-tech lá, que está lá em cima, na ponta. E a outra parte eu ganho porque eu passo a não ter tanto sinistro, não tem problema, eu diminuo a minha carga de problema. Então, por exemplo, você pegar a minha conta de seguro hoje de terceiro, de frota, os últimos 3, 5 anos é baixíssimo. Em 2019, o que eu gastei de seguro contra terceiro foi praticamente o que a seguradora pagou de sinistro. Pergunta, a seguradora iria querer continuar comigo? Não. Ela ia acabar me dispensando, igual uma namorada, né? Que o cara só está fazendo besteira e vai falar, tá aqui, eu vou te dispensar. A gente tomou medidas, mudou o processo interno para fazer investigação, agora tem câmera, tem auditoria de comportamento. Ano passado a gente não gastou 10% do custo da pólice. Que isso! Então agora eu já posso começar a ir na seguradora e falar, opa, vem cá, dá uma olhada como é que eu sou diferente. Pode reduzir o preço agora, já pode negociar. E outra coisa então que não precisa repassar tudo, é o que eu estou dizendo. Você pode dividir essa conta. Mas é inteligente, você dividiu entre o marketing, afinal de contas também faz parte, né? Você dividiu entre a redução de custo. A redução de custo e no final o cliente fica até satisfeito, porque ele vê um valor agregado, né? Reduziu em 3, em marketing, em redução de custo e o custo operacional. Aí esse operacional, que é aquele mensal lá, aquilo eu repasso lá, mas, cara, é mínimo, muito pequeno, porque ao final não adianta, se você monta um negócio, seja transportador ou qualquer coisa, não adianta você querer montar um negócio top demais e achar que alguém vai querer pagar um sobrepreço para você. Ninguém vai pagar. Os seus olhos azuis, ninguém vai pagar. O cara quer ter um preço médio bom. Você não precisa ser o mais barato, você não precisa ser o mais caro, você tem que ter um preço médio. Outra coisa que eu ia perguntar é sobre a questão das frotas autônomas. Hoje está se falando num possível, daqui a uns 5, 10 anos, começar a ter carretas autônomas, sem ter um ser humano ali dirigindo, até para economizar custo. Eu imagino que isso é até um problema que pode acabar a vir a ser um grande problema social, porque nos Estados Unidos e no Brasil, você tem aí milhões de pessoas que trabalham nesse setor. Não vai ser, porque a gente se depara com outro problema. Não tem motorista. Você não tem motorista hoje para contratar. O dia que isso acontecer, é incrível como a sociedade se desenvolve, mas o dia que isso acontecer, você está entrando onde já não tem motorista, porque as pessoas, de repente, elas estão estudando mais, estão pegando outras carreiras, estão fazendo... E aí você precisa daquele profissional e não vai ter o profissional. E você acha que vai ter? No segmento rodoviário, transporte rodoviário das rodovias, acho, é o que eu ouço, não é por minha opinião, é o que eu ouço, vai demorar um pouquinho. Pelo menos uns 10 anos que a gente está falando. No segmento fora de estrada, mineração, agrícola e tal, já tem várias iniciativas. Eu viajei no ano passado para o IAA, que é uma feira de caminhões na Alemanha, então o pessoal que foi comigo, que trabalha para a Vale, por exemplo, ele já tem operação que ele tem lá, eles tinham, se não me engano, 70 pessoas em sala, com um joystick, com câmeras, monitorando e operando aqueles caminhões enormes lá. Reduz o risco de vida da pessoa. 100 km de distância, entendeu? Você não, um acidente, uma queda de barreira, como aconteceu com a Mariana, você já afastou esse pessoal todo, entendeu? Muito bom. Então a tecnologia ela veio para ficar, mas eu não acredito nessa dramatização social, porque isso acabou a máquina de escrever. Entrou o computador, desempregou alguém? Os datilógrafos. Falaram que não ia ter papel. Falaram que não ia, vai acabar o papel, as fábricas de papel, acabou. Porque não imprimiu as indústrias que se automatizaram. É muito medo, às vezes, sofrimento por antecipação, ansiedade. Mas tem uma questão específica que é o seguinte, o setor industrial se automatizou muito, né? Agora,
o setor de serviço ele gera muito emprego. Só que você tem um problema, por exemplo, no nosso país, no Brasil aqui, que a gente tem, o setor industrial foi praticamente dizimado no Brasil e você tem muito comércio, muito serviço. Isso não é uma coisa que gera valor a longo prazo, que não traz divisa de fora, você não produz, porque se a gente está usando isso aqui, se a gente está usando isso aqui, a gente precisa de produzir também. Você acha que é um problema no Brasil a indústria tão fraca como é hoje? Você acha que isso é um... Eu acho que seria um mundo muito melhor para a gente se você tivesse por exemplo, nesse caso da startup que eu montei lá, ela é uma indústria, é uma pequena indústria, mas ele é um segmento industrial. Cara, os impostos, a taxação é absurda, entendeu? Então, a gente está produzindo nacional, né? O produto é nacional, ele compra alguns componentes chineses, mas a gente fabrica com um parceiro lá em Gravataí, 3 placas, manda para cá, e a gente faz um processo de calibração e tal. E normalmente quando eu vou conversar com alguém, eu falo, pô, você tá louco, por que você não está comprando da China e tal? Cara, para quê? Por que eu preciso necessariamente ir esgarçando lá no... Eu sei que, eu reconheço que tem gente que é só dinheiro, 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 dinheiro. E, cara, eu gosto de fazer coisas legais. Dinheiro, ele é um dos itens do checklist lá, que no final, aquela coisa legal, ela tem que te dar dinheiro. Ricardo, quanto conhecimento, quanta sabedoria. Muito. Eu vou pedir licença rapidinho, vamos pro break, vamos pro intervalo e você não sai daí porque a gente volta rapidinho. O programa tá bem legal, então fica aí. Eu quero dar uma notícia quente para quem gosta de investimento imobiliário. Já existe uma criptomoeda própria para transações de imóveis. Ela se chama Ribus. Pode olhar na sua corretora. Através da Ribus está sendo lançada uma tecnologia de tokenização dos imóveis, que permite, entre outras coisas, você vender, transferir um imóvel na hora como se fosse um Pix. Essa transferência é registrada em cartório automaticamente no ato da operação. Isso será a revolução do mercado imobiliário, uma escritura instantânea. Isso também permite que você venda apenas uma fração do seu imóvel e capitalize algum valor que você precise na hora. Essas operações elas são 100% legais, registradas por um cartório físico e autorizadas pela CVM. E se você quiser ser o primeiro a experimentar, está sendo lançada hoje uma lista de espera que a abertura vai acontecer ainda no final desse ano. Então basta acessar o QR Code e colocar o seu nome na lista. Olá, estamos de volta com o Café On TV, obrigado por sua companhia e voltamos aqui já no assunto com o Ricardo Tostes, falando sobre o crescimento da transportadora, né, que é uma transportadora que começou em 1951, houve uma sucessão natural ali de gestão, de administração, mas eu queria que o Ricardo esclarecesse a gente e desse alguma dica de como foi o crescimento da transportadora, porque a gente às vezes um negócio precisa aprender, né? A gente toma uma pancada, vai aprendendo tentativa e erro, e às vezes precisa de dinheiro para poder aprender. E qual foi o aprendizado que vocês conseguiram ter para vocês saírem de uma organização, de uma transportadora pequena, para uma transportadora que tem clientes que são clientes offshore, de empresas bilionárias hoje? Eu acho assim, não tem resposta única. Na verdade, você tem uma série de circunstâncias que precisam acontecer. Uma delas eu falei anteriormente, que é uma questão de buscar qualificação técnica. E a outra é buscar informação, como aqui a gente está fazendo, ou quem está assistindo, buscar informação de aonde eu estou navegando, para onde eu estou navegando. Né? A gente sabe daquela história daquele cara que não olhou o rumo direito, bateu no iceberg, o navio afundou, morreu um monte de gente lá. O negócio é a mesma coisa. Então, no nosso caso, é uma empresa de 1951, como eu disse também, a gente passou várias crises e nesse momento a gente está aí desde 2007, a gente mudou o rumo do nosso navio, então a gente escolheu um nicho em que isso foi um aprendizado até do meu pai, se me permite aqui contar uma historinha curta. Eu tinha 10, 12 anos e meu pai arrendou uma pequena padaria para eu e meu irmão tomar. Cara, meu pai deve ser, permita a expressão assim, mas, cara, muito arrojado, botar criança, cara, 10, 12 anos, mas ele queria dar aprendizado, entendeu?
E aí eu lembro que uma certa vez, padaria é um negócio muito complexo, porque você acorda muito cedo, você dorme muito tarde, enfim. Aí uma vez eu perguntei para ele assim, mas vem cá, é esse o negócio da minha vida? Para minha vida, é esse que o senhor quer para mim? Aí a resposta que ele me deu, ele falou, não, faz o seguinte, entra no carro, dá uma volta em Miracema aqui, olha todas as padarias lá. Vai lá, olha o dono, como ele se veste, para onde ele viaja, qual carro que ele tem, a roupa que ele está usando, observa tudo. Se aquilo lá te agradar, segue nesse segmento. Se o jeito de vida dele é o que ele está fazendo, não, procura outro segmento, outro nicho de atuação. Essa lição que eu aprendi com 10, 12 anos, eu apliquei depois da última crise, que eu parei, olhei e falei, onde eu estou? Com quem eu estou? Quem está no meu nicho, está bem ou está mal? Pô, está mal também. Quem está bem? Ah, tá jogando, está pescando do outro lado do barco. A gente foi colocar o anzol lá do outro lado do barco, então é uma escolha de nicho. No nosso caso, a gente acabou nichando para o segmento de óleo e gás. Onde está o dinheiro, né? É lei da oferta e da procura. Se você tiver num segmento que não tem demanda, isso é um fator, como eu disse. Você tem outros fatores, conhecimento técnico, oportunidade. Nessa oportunidade, leia-se como sorte também das pessoas que vão te dar a oportunidade. Mas eu acho que a oportunidade todo mundo tem, cara. É que passa às vezes na frente, tem gente que estica a mão e pega. E tem gente que, sei lá, está preocupada com outras coisas. Poxa, pessoal, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso programa, um programa que foi super leve, super rápido, com conhecimentos muito profundos e com aprendizados de uma consultoria, porque quando eu vejo uma dica de quem passou por um pedaço, né, às vezes o pedaço que você está passando aí e você não sabe como agir, a gente precisa se apoiar com quem sabe, e de repente uma das informações mais importantes que eu retive aqui do Ricardo foi que não sejamos orgulhosos, né? Isso aí. Busquemos ajuda. Eu acho que, assim, já ouvi isso de outros empresários também, puxar gente boa para perto da gente que sabe mais do que nós sabemos. Pergunta aos grandes, a maioria, todo mundo tem história de derrota. Não é todo mundo só vitória, só ganhei, não. Não tem time de futebol que só ganhou. Todo mundo tem derrota, cara. Eu gosto de contar as histórias de derrota, porque foi nelas que eu aprendi. As vitórias, outros aprenderam porque perderam, entendeu? Eu aprendo mais quando eu perco. Não que eu queira perder, mas é onde eu perco mais aprendizado. E você, como presidente do sindicato, você acha importante... Não, eu não sou presidente, sou diretor. Você acha importante os empresários procurarem se reunir em grupos, como sindicatos, que possam ajudar tanto, não só a pleitear uma proteção para o poder público, né, mas como também uma questão de eles se ajudarem? Você acha que é importante? Eu vou te responder da seguinte forma. Quem está lá? Aí o cara vai analisar assim, que, pô, quem está lá, os grandes e tal, não, porque... Cara, se as pessoas que estão lá, já estão grandes, estão lá gastando o tempo dele lá, porque é de graça, você está se doando para um segmento. Por que eu sou pequeno não deveria estar lá? Porque quando eu estou lá e estou convivendo, eu estou aprendendo com os caras. Todo mundo está te dando conhecimento. Muita gente fica inibido, então. O cara fica inibido de... Porque você é muito grande, às vezes um transportador pequeno... Não, tira isso da cabeça, cara. Tira esse sentimento que a gente tem, eu também tenho, acho que todos nós temos, de vira-lata, de não sei o quê. Tira isso, cara. Vai lá, encosta, você vai ver que tem um monte de gente boa que quer passar conhecimento. Vai lá e conversa. Top, né, Rodrigo? Top. Muito bom. O programa de hoje foi sensacional. Acompanhe os cortes, nossas redes sociais. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade. Não, o prazer foi nosso. Foi uma honra receber você aqui, gostei muito. Não. E assim, o papo aqui acho que foi o mais leve que a gente teve até hoje de todos os programas. Eu acho também. É o mais leve, o mais natural, é assim que a gente gosta, porque... Se deixar, a gente ficava aqui umas 3 horas. Ficava umas 3 horas. Aqui. Não, eu tinha um monte de coisa para falar, mas assim, é bom que fica um gostinho de quero mais, e a gente vai chamar o Ricardo aqui, se Deus quiser, e se Deus quiser, a transportadora dele vai estar maior ainda do que está hoje, com mais clientes, com mais contratos, a telemetria sua, o projeto seu vai estar prosperando mais e mais. É o que eu desejo para você, continuar prosperando. Só um comentário assim, para que, não sei se é pertinente, a gente teve que remarcar umas 3, 4 vezes, porque eu não estava conseguindo vir. Hoje quase que eu remarco de novo. Mas quando você vem aqui para falar, não é uma questão pessoal, é a questão de doar, de dar, de falar. E falar naturalmente, cara, não tem segredo. Eu vejo às vezes o pessoal fala assim, fulano é simples. Por quê? O cara deveria ser complicado? Não tem. Vai conversar com os grandes. Todo mundo gente simples, todo mundo conversa normal, conversa legal. Se aproxime, cara. Então, pegue conhecimento, é de graça. Entendeu? É isso. Rodrigo, e assim a gente se despede, né, Matheus? Com certeza. Pessoal, e siga a gente nas nossas redes sociais, Café On TV, que a gente tem um propósito muito forte de difundir o empreendedorismo. Eu e o Rodrigo, a gente tem isso no nosso coração.
Aqui a gente vê muitas pessoas jovens que querem jogar na retaguarda, ir para concurso público, nada de mal contra isso, mas eu acho que o jovem ele pode jogar no ataque também, né? Ele pode tentar ser um Messi, ser um Cristiano Ronaldo, apesar de que a gente saber que tem poucos, mas a gente pode jogar no ataque, é a forma que eu gosto de jogar na vida e obrigado por ter ficado até aqui com a gente, tá? Um abraço e até a próxima. Obrigado.